Seguinte, hoje a gente vai falar sobre o quê? Demorou, né? Mas diferentemente do teu pai, eu voltei, eu sei, não precisa chorar, finalmente chegamos lá. Então é com muito prazer que eu venho anunciar que hoje a gente vai finalmente falar sobre o iceberg de Steven Universo. Mas como eu sou uma pessoa muito sortuda, no exato momento em que Steven Universo tava dando dinheiro pra cara, tava no hype, meu canal tava desmonetizado. Olha só que beleza, eu adoro trabalhar pro YouTube. O que significa que eu não recebi um único centavo por essas views aqui. Então, como eu quero receber pelo trabalho que eu quase me joguei da ponte para terminar, eu decidi fazer um super compiladão com um completo iceberg de Steven Universo, o corte do diretor, sem pausa, sem parte 2, tudo em um único vídeo. Se você já viu as partes anteriores, você não vai pular, não vou colocar a minutagem aqui na tela de vai, pula pra essa parte se você já assistiu o vídeo. Não, tu vai assistir isso aqui tudo de novo, que é pra eu comprar meu PlayStation 5 no final do ano. Eu também regravei todos os áudios em Dolby Atmos, qualidade ultra, cinema high, formato AVI 1080p, então assista de novo porque a qualidade tá pica e sejamos francos, duvido que você lembra de tudo que eu falei nesses vídeos, então não custa nada ajudar um pobre youtuber a não passar fome, né? Lembrando que esse botãozinho vermelho aqui não é só enfeite, tá bom? Então clica aí, seu vagabundo. Tua cadeira! Piloto é basicamente o primeiro episódio de uma série. Ele tá ali para apresentar a ideia base da série. Se sair algo bom dali, o projeto recebe sinal verde e ganha uma temporada completa. Caso contrário, volta pra gaveta ou simplesmente é cancelado e vira vídeo de desenhos que foram cancelados em algum canal aleatório do YouTube. O piloto de Steven Universo é estranhamente parecido com o que saiu na série, mas ao mesmo tempo muito diferente. Por exemplo, o visual dos personagens é a maior mudança, com as gems assumindo um visual um pouquinho mais punk, a Garnet não tem um Black Power super estiloso, e a Pérola parece menos uma lésbica enrustida e mais uma lésbica comum mesmo. Aí tem o Steven com esse traço que deixa ele com uma aparência um pouquinho mais velha. O traço da Rebecca Sugar é bastante expressivo, então ele é dotado de muitas rugas e marcas de expressão, o que faz esse Steven de fato parecer um senhor de 84 anos e não um garoto de 14. Em questão de personalidade, todos os personagens possuem basicamente a mesma personalidade, exceto a Pérola e o Lars. Pérola parece bem mais cruel e babaca com o Steven, ao contrário daquele tom super protetor que ela tem no início da série. Quer cantar isso numa batalha? Quero! Por quê? Porque vai ser demais! Mas vai parecer um palhaço. E Lars é a mesma coisa, super babacão com Steven, ao invés daquele Lars que é maldoso, mas que nunca chega a ultrapassar um limite. Você é uma piada, sabe disso, né? Você é uma piada! Deixa ele. A maior contribuição desse piloto é a música tema do desenho que surgiu aqui e que é um negócio bizarro de bom. Não sei nem descrever como é que isso aqui é tão bom. Nós somos Crystal Gems. Nós sempre salvamos o dia. Não pense que não podemos. Fusão é sexo. Mal começou e já chegamos no tópico aqui, ó, um pouquinho complicado de conversar, né? Talvez dizer que fusão em Steven Universo seja igual a sexo seja um dos assuntos mais polêmicos envolvendo a série. Até porque Steven já se fundiu com a Connie e também com o próprio pai, então você teria que admitir que os criadores da série são no mínimo esquisitos. Mas bora com calma. Assim como em Dragon Ball, que é de onde surgiu essa ideia toda de fusão, a fusão em Steven Universo cria um novo ser, um ser que se baseia nas características, poderes, pensamentos, sentimentos e também no DNA das duas ou mais pessoas fusionadas. O que em muitos aspectos é literalmente o que acontece em um processo de reprodução sexuada comum. Tem também esse momento durante a série que torna toda essa teoria ainda mais plausível. Antes de começarmos, será que pode se desfundir?
É que isso me deixa muito incomodada. Além do episódio em que a Pérola mente para a Garnet para poder se fundir com ela, o que sugere que fusão é algo, no mínimo, prazeroso para as Gems. Mas é que é tão divertido ser Sardonyx com você. No fim das contas, esse tópico é um belo exemplo de como é fácil criar teorias se baseando em um outro aspecto da série sem considerar todo o resto. Porque fusão, na verdade, é o conjunto de experiências que formam a relação entre uma ou mais Gems, seja amor, desejo, amizade ou até mesmo ódio, vingança, raiva. É a junção dos sentimentos que tornam a fusão o que ela é. Então, não necessariamente significa uma relação buscando a reprodução de um novo ser. É simplesmente como se dois sentimentos se entrelaçassem e dali surgisse um novo sentimento. Esse sentimento é essa fusão. Então, resumindo, fusão é uma ligação, é amor, é amizade, é vingança, é raiva, mas também é sexo, por que não? Vai dizer que essa cena aqui não tem um subtexto muito óbvio. Personagens fora do modelo. Esse tópico é sobre uma discussão no Reddit sobre a inconsistência na animação de Steven Universo. O desenho tem uma ótima animação, isso é verdade. Existe um tom meio cinematográfico em alguns momentos da série que trabalham com boas composições de fotografia. A staff escolhida para a criação dos storyboards e da própria animação era muito talentosa, mas também acontece em vários momentos dos personagens estarem meio deformados, com uma anatomia estranha, seja na altura, no volume dos cabelos, na aparência do rosto, e isso aparentemente é um baita problema pra gente sem amor paterno. Nessas minhas pesquisas aqui pelas interwebs, eu encontrei gente dizendo odiar Steven Universo simplesmente porque o traço é feio. Assim, odiar é uma palavra muito forte. Aí tu pensa o nível da droga. No fim das contas, não é algo que verdadeiramente atrapalha a série, e eu acho que Invencível pode explicar o motivo dessa inconsistência na animação muito melhor do que eu. Você já percebeu que às vezes a boca de quem tá falando não aparece na tela e você não vê os lábios se mexendo? Eu não tinha percebido isso. Ou a gente corta pra nuca do personagem enquanto ele fala pelo mesmo motivo. Às vezes a gente coloca um plano geral bem lento. Parece que tá animado, mas tá tão distante que você nem percebe que nada tá se mexendo. A melhor parte é que, como essas cenas têm pouca animação, a gente pode deixar os desenhos mais bem feitos. Mas de vez em quando os artistas exageram um pouco e nem parece que é a mesma série. É muito louco o que as pessoas podem relevar. No fim das contas, a animação é um processo que demanda tempo e esforço. Então, obviamente que existem momentos mais bem animados e momentos que não estão assim tão bem animados. E tá tudo bem. Você não pode analisar uma série simplesmente se baseando na estética. Aquilo que está sendo contado, falado, expressado é muito mais importante que o próprio visual no fim das contas. Sem contar que, como eu acabei de falar, Steven Universo não é feio. Essas coisas aqui não acontecem em todos os episódios, fica de boa. Censuras LGBT. Assim como Hora de Aventura e Apenas um Show, algumas cenas durante os vários episódios de Steven Universo foram censurados em diversos países pelo mundo. A maioria das cenas banidas são coisas bobas, algumas piadas mais adultas ou cenas de violência, outras cenas que não necessariamente são cenas de violência, mas que sugerem algum tipo de violência. Fryball, stop! Fryball, para! É só vocês se permitirem. Porém, no Quênia e norte da África, Steven Universo é completamente banido devido aos temas LGBT que a série aborda. Agora tu vem e me pergunta, quais temas LGBT? Eu não faço a menor ideia. Porque, ok, quem é do fandom sabe que os gays surgiram por conta de Steven Universo. Isso é provado cientificamente. Mas fora do nosso clubinho da amizade aqui, o desenho nunca foi abertamente LGBT. Inclusive, a equipe de produção da série teve todo um trabalho para adicionar o casamento da Safira e da Ruby, quase que precisaram colocar fogo no estúdio do Cartoon para isso acontecer. Francamente, eu acho que a proibição de qualquer obra de arte é um completo retrocesso, mas ainda existem países e culturas abertamente contra esse tipo de conteúdo, mesmo que não exista literalmente nenhum mal em pedras gays se casando.
passado. Foreshadowing é um termo usado quando um detalhe, um diálogo, uma cena ou qualquer coisa do tipo é na verdade um prelúdio para um acontecimento ou revelação que só vai acontecer no futuro da narrativa. Steven Universo tem vários plot twists ao decorrer da história, o que também acarreta em vários foreshadowing, sendo os mais importantes deles os que envolvem a Garnet e a Diamante Rosa. Por exemplo, existem 5 gems na porta do templo na casa do Steven, além da própria Garnet ter 2 gems ao invés de apenas uma, o que já sugeria que ela seria uma fusão. Ela também fica animada ao conhecer Stivone, fazendo um grande discurso sobre como eles são uma experiência e como deveriam aproveitar esse momento. Ela fica muito mais animada do que a Ametista e do que a Pérola com a fusão do Steven, o que já deixava mais do que claro que a personagem possuía algum segredo envolvendo a fusão. Inclusive, na época mesmo já existiam teorias de que a Garnet seria uma fusão, principalmente por conta das 2 gems que ela tem, o que era incomum já que nenhuma outra gem possuía mais de uma joia. Ouça o que eu digo. Você não é 2 pessoas. E você não é só uma pessoa. Você é uma experiência. Faça com que você seja uma boa experiência. Já no caso da Diamante Rosa é ainda mais bizarro, a começar pelos poderes absolutamente roubados da Rose, o que é incomum pelo fato dela ser um quartzo, que no mundo das pedras é o tipo mais comum de rocha que existe, então não tinha nada de fato de especial na Rose para ela ser tão poderosa. Mas no momento em que as peças começam de fato a se encaixarem é durante o julgamento do Steven pelas diamantes. Ali já fica mais do que óbvio que a Rose é a Diamante Rosa. Se tu não pegou naquele momento, meu amigo, eu sinto dizer, mas tu era meio lerdo, viu? Onde estavam as acompanhantes da Diamante Rosa? As ágatas? As safiras? E onde estava a Pérola? Tem também o leão, que é importante dizer, fato científico, leões rosas não existem, e o porquê dele ser um leão rosa é uma revelação importante pro futuro, quando Lars morre e o Steven traz ele de volta à vida, deixando meio que óbvio que a Rose fez o mesmo pelo leão. Além também de fazer a boa e quebrar todas as péssimas teorias de que a Rose era o leão, ou de que a Diamante Rosa era o leão, tá vendo? É isso que acontece quando o bando de adolescentes se une pra fazer teorias. Steven é Steven Sugar. Isso aqui não tem muito segredo não, o Steven é baseado em Steven Sugar, irmão da Rebecca Sugar, criadora da série, e é absolutamente estranho pegar os dois pra comparar porque são de fato muito parecidos um com o outro, especialmente o Steven de Steven Universo Futuro. Peridot é assexual. Na verdade, é provável que as gems de forma geral sejam assexuais. A Pérola, por exemplo, tem uma repulsa enorme em comer, e se comer já é algo estranho pra ela, imagina. Vocês entenderam. O que não quer dizer que as gems sejam assexuadas, ou seja, que não possuem órgãos reprodutores. Até porque o Greg conseguiu botar um boneco na Rose de alguma forma, então alguma coisa tem que ter. Inclusive, existe essa piada na comunidade do desenho, que é o fato do Greg ter comido uma pedra. A gente já engata no próximo tópico aqui, que é o fato da Stivone ser não binário, o que é meio que óbvio. Ela é a junção de 2 pessoas de sexos opostos, de todos os sentimentos dessas 2 pessoas, óbvio que ela seria não binário. Eu acho que esse tópico fica ainda mais interessante se a gente mudar um pequeno detalhe e virar uma pequena chavinha, e ao invés de Peridot ser assexual, vamos colocar Peridot é autista. Alguns dos pontos que levam um fandom a acreditar nisso são pequenos momentos na série, como por exemplo, no início ela usa um gravador para simplificar seus pensamentos em palavras, porque tem problemas em se comunicar e expressar os sentimentos que está sentindo. Peridot também possui uma baita fixação em certas atividades ou objetos inanimados, como o próprio gravador que ela usava, o tablet que o Steven deu para ela e os objetos e tralhas da garagem no geral. Outra característica de pessoas autistas que se encaixa na Peridot são rotinas ou rituais específicos e ficar extremamente chateado quando uma rotina é alterada, que foi exatamente o que aconteceu quando a Lápis foi embora da Terra com medo de uma nova guerra com os diamantes. Na verdade, as gems, de forma geral, possuem um quesinho de neurodivergência. Todas elas parecem pensar e agir de formas diferentes das convencionais para um ser humano, até porque todas elas são pedras alienígenas, não são seres humanos, mas a Peridot é a personagem onde esses traços são mais acentuados, então faz bastante sentido existir um sentimento de representação por parte de pessoas autistas com a personagem.
Rose guardou vários itens importantes para ela dentro da juba do leão, como uma camiseta do Greg, uma fita, a espada rosa, a gema da Bismuto e também esse baú que o Steven nunca conseguiu abrir na série clássica, mas aí chega o filme que se passa um tempinho depois da 5ª temporada e o baú simplesmente está aberto sem qualquer explicação. A teoria mais interessante sobre o que poderia estar dentro desse baú é que não tinha absolutamente nada ali dentro. Ou mais ou menos isso. Esse baú é algo mais simbólico do que, de fato, algo real na série. Quem estava dentro do baú era a própria Rose, o segredo que ela guardava sobre ser a Diamante Rosa. Por isso, quando esse segredo é revelado, meio que Steven consegue abrir o baú, de forma simbólica, é claro. A própria autora assumiu que não tinha nada ali dentro, que era apenas um item de cenário, então apesar dessa visão ser bonitinha e ser uma boa interpretação da série, a verdade é que os animadores simplesmente tacaram um baú aleatório ali e é isso. Aceita. Novamente, autores deixando as próprias obras um pouquinho menos interessantes. Referência a animes. Todo desenho do Cartoon meio que tem fortes inspirações em animes, mas Steven Universo é outra coisa, tem referências realmente boas por aqui. Por exemplo, o episódio da Kiki tendo sonhos com pizzas, que tem uma referência a Evangelion. Os óculos da Peridot da Garnet fazem referência a Gurren Lagann. A chegada de Ruby à Terra faz referência à chegada do Vegeta na Terra. Inclusive, a roupa de luta da Connie é referência à roupa de luta que o Gohan usa em Dragon Ball. Tem referência a Akira, uma sequência inteira entre o Steven e a Connie fazendo referência à viagem de Chihiro, Garnet lutando contra a cópia de água feita por Lápis, que é uma referência a Jojo, e uma sequência de várias outras referências sutis ao decorrer dos episódios. Quadrinhos oficiais. Steven Universe tem uma série bem extensa de histórias em quadrinhos, é quase que uma 6ª temporada de spin-offs e fillers. Não são histórias lá muito interessantes, é só merchan para vender produto utilizando a série como propaganda. Inclusive foi muito difícil achar esses quadrinhos para ler em português, então eu acho que sequer lançaram aqui no Brasil. São 28 edições bem bobinhas, com uma arte no mínimo medíocre em comparação com a própria série. O momento mais interessante de fato fica lá pro final, a partir das edições 25 e 26, que foca no Lars relembrando o passado enquanto rouba a nave que ele usa para voltar para a Terra. Tem ele lembrando o dia que ele fez o bolo com o Steven e a Sage, além das Off-Colors fugindo do planeta natal em paralelo. Tem também o julgamento da Floret pela Diamante Amarelo, que é um momento bem interessante quando a personagem enfrenta a Diamante falando sobre como sente orgulho de ser quem é. Steven precisa de terapia. Essa foi uma discussão que surgiu com o lançamento de Steven Universo Futuro. A 6ª temporada do desenho começa bem bobinha, mas se aprofunda tanto na narrativa e no desenvolvimento do Steven que eu particularmente considero a melhor coisa envolvendo Steven Universo. Ela traz basicamente uma nova perspectiva dos acontecimentos das 5 primeiras temporadas da série. O argumento da série é basicamente: lembra todos esses acontecimentos bizarros e todas as vezes que o mundo quase foi destruído e o Steven, com apenas 13 anos, precisou lidar com as consequências das ações da mãe, das ações das Crystal Gems, das ações das diamantes? Lembra dessa cena onde ele se ferra todo e no fim termina com um sorriso e um discurso motivacional? Olha só que fofo, né? Pra gente. Talvez pro Steven era apenas uma sequência de traumas nunca tratados que apenas ferrou completamente com a mente dele. Steven Universo Futuro tenta se aprofundar para além da superfície, então ela não necessariamente fala sobre ansiedade, mas das consequências que esse problema causa na vida do Steven, da incerteza do futuro quando se está saindo da adolescência e entrando na vida adulta, e o sentimento de estar ficando para trás enquanto todo mundo segue sua própria vida. Steven sempre precisou carregar o peso do mundo nas costas e ele sempre aceitou essa responsabilidade que não era dele, era da Rose, das Crystal Gems, das diamantes, e ele sempre aceitou esse peso sem questionar, sem reclamar, até porque ninguém ali com ele sabia quais efeitos isso teria no psicológico do garoto. A única que percebeu esse peso que o Steven carregava foi a Connie, mas francamente ali o estrago já estava feito, a cabeça do moleque já tinha virado papa. E olha, ninguém se machucou. Não, eu me machuquei. Não machucou não, tá segura, tá aqui. Eu tô aqui, estamos seguros, tá tudo bem.
Só que não. Então chega Steven no universo futuro, onde as coisas voltam à normalidade. E o Steven simplesmente não sabe lidar com essa normalidade. Não sabe lidar com o fato de não ter um propósito definido pra seguir. Com o fato de não conseguir dividir o que tá sentindo, porque, enfim, ele cresceu escutando os sentimentos dos outros, mas nunca teve ninguém pra escutar os seus próprios sentimentos. E esse estresse, esses traumas despencam sobre o Steven de uma vez só, de forma que ele se torna um monstro gigante quando externaliza tudo o que estava preso dentro de si. Todos os sentimentos explodem de uma vez só e a única coisa que isso traz é dor. Vocês acham que eu sou incrível, que eu sou maduro e que eu sempre sei o que fazer, mas não é verdade. Eu sou uma fraude. Eu adoro também a forma como a série trata essa questão de problemas mentais, solidão e ansiedade de uma forma humana. A série mostra que mais do que tentar achar os culpados daquele problema, ter pessoas, familiares e amigos te apoiando e simplesmente escutando, ter pessoas para dividir o peso do mundo é importante. A gente não vai pra lugar nenhum. A gente vai cuidar de você do mesmo jeito que você sempre cuidou da gente. Inclusive nesse ambiente que ficou estabelecido, que é esse universo de criação de histórias e personagens baseado na cultura americana, onde os heróis precisam constantemente carregarem o peso do mundo sem reclamar, sem chorar, como se fossem seres sobre-humanos que não precisam de ninguém. Steven vai de contramão a essa cultura. O personagem é um ser humano, por isso ele chora, ele tem problemas e sentimentos e ansiedade, e por isso, mais do que um herói que tá sempre disposto a salvar o mundo, ele também precisa ser salvo. As teorias da conspiração do Ronaldo estavam corretas. Eu francamente queria pular essa parte aqui porque o Ronaldo é um personagem absolutamente insuportável. Eu pulei praticamente todos os episódios em que ele aparecia. Desculpa, ninguém é perfeito. Mas existe um detalhe interessante, que é, meio a toda essa merda baboseira que ele fala, tem algumas teorias que serviram meio como spoiler pro que viria a acontecer na série. Como, por exemplo, quando ele diz que os diamantes são rochas polimórficas vivas que planejam invadir a Terra e criar um zoológico humano. Isso tudo meio que aconteceu, na verdade. Tal qual os fãs da Marvel, os fãs de Steven Universo também adoravam fazer vazamentos falsos dos episódios, e esses vazamentos iam desde os mais toscos e mal feitos até alguns realmente bem produzidos, como a fusão entre a Rose e a Branco, que provavelmente foi o vazamento falso mais famoso da série, mas que no fim era só isso, era só um vazamento falso. E uma ideia meio merda também, pra falar a verdade. AU é um termo utilizado para universo alternativo, que são basicamente histórias de universos alternativos feitos por fãs. E é então que a gente chega em Steven Universo, onde as AUs são diferenciadas porque, olha só, os fãs daqui possuem criatividade. A AU do Steven Branco é provavelmente uma das melhores reimaginações de Steven Universo. Uma das melhores reimaginações de universos da Cartoon. Nesse universo, Steven basicamente é filho da Diamante Branco. Ela abduziu Greg pro planeta natal e depois apagou as memórias dele. A nave que o Steven tava cai na Terra junto com a Pérola Branca, que não se lembra de muita coisa, mas que decide ficar por perto do Steven enquanto ele cresce em orfanatos, sofre bullying e passa por médicos tentando entender o que é esse tumor na cabeça dele, já que a Pedra da Diamante Branco é gigante e ela funciona meio que como o cérebro do Steven. Rose ainda tá viva, ela continua tendo relacionamento com Greg, as Crystal Gems também ainda estão na Terra e a ligação entre elas e a mãe do Steven é um ponto de conflito muito interessante na série, até porque, lembrem-se, a mãe do Steven aqui não é a Rose, é a Diamante Branco. Tudo de ruim na vida das Crystal Gems e na vida da Rose veio da Diamante Branco, que agora era o Steven. Então faz bastante sentido esse conflito. Inclusive a Rose demora um pouquinho pra confiar no Steven, mas em algum momento ela acaba cedendo. A série reimagina vários cenários das temporadas de Steven Universo, o conflito contra Lápis, o confronto contra Jasper, a saga da Drusilla, Peridot, a ligação do Steven com a Connie, tendo inclusive um Stivone branco, tudo
tudo de forma extremamente respeitosa e com carinho pela série. O que torna essa AU interessante é que de fato existe uma narrativa. Ela de fato tem uma história a contar. Essa AU ainda tá em lançamento. Eu vou dar os créditos aqui pro canal Hora Cartoon, que é quem tá trazendo os resumos dessa AU. Foi por lá que eu assisti e é o único lugar onde você vai encontrar resumos dessa AU em português. Inclusive a arte também é muito boa, eu esqueci de mencionar esse ponto. Apesar de não ser um quadrinho colorido, em questão de qualidade, não perde em nada em comparação com a animação, o que é uma baita vergonha para os quadrinhos oficiais da série que não conseguiam ter 1% da qualidade que esse trabalho feito por fãs tem. Steven, depois de não sobreviver, é um meme / universo alternativo criado por fãs, baseado na semelhança que o design do Steven tem com os Sans de Undertale. E é muito parecido mesmo, chega a ser um pouquinho bizarro. Era pra ser só uma brincadeira, mas obviamente que a internet foi um pouquinho além, ela sempre vai um pouco além. As Crystal Gems são inteligência artificial. Essa é uma teoria conhecida entre o público e que faz bastante sentido quando paramos para analisar. Por exemplo, as Gems na verdade são rochas sencientes capazes de criar um corpo feito de luz sólida para lutar, trabalhar, falar, enfim, fazer coisas normais de gente sólida como invadir um planeta e escravizar uma população, ou ter uma noite de coito com um roqueiro aleatório no interior dos Estados Unidos. Para nascerem, as Gems precisam dessas máquinas gigantes injetando a essência delas em algum planeta. E aí vem a pergunta, por quê? Se as Gems fossem seres naturais que surgiram naturalmente e evoluíram para o que são hoje, elas não iriam precisar de uma máquina injetando sua essência para que pudessem se reproduzir. Essa reprodução simplesmente aconteceria de alguma forma natural, seja por divisão celular, por reprodução sexuada ou qualquer outra forma de reprodução possível nesse universo. As Gems já nascem pré-programadas com tudo o que devem ser, fazer, até a personalidade delas é decidida desde antes mesmo de surgirem. Essa decisão é feita pelas diamantes, mas peraí, quem criou as diamantes? Junta isso com o fato de que Gems podem ser reprogramadas ou formatadas a uma versão inicial, como acontece no filme, onde a Spinella literalmente formata as Gems e o Steven precisa buscar uma forma de ativar o backup das memórias e personalidades delas. As Gems corrompidas também é outro detalhe que torna essa teoria ainda mais crível. As Gems funcionam como um disco rígido que guarda informação como um CD, um HD ou um SSD. Quando esse disco rígido se quebra, arranha ou perde parte da informação necessária para aquele programa funcionar, ele se corrompe. Isso vai acarretar em bugs ou no programa não funcionando corretamente como deveria, que é exatamente o que acontece com as Gems quando elas estão corrompidas. Essa teoria inclusive fornece uma explicação bem interessante sobre o Steven Rosa. Steven Rosa seria, na verdade, a própria Rose, mas formatada e reinicializada de forma que os poderes e habilidades dela se mantenham iguais, mas as informações sobre sentimentos e memórias vão sendo sobrepostas pelas memórias e sentimentos do Steven. Essa, na verdade, é a teoria mais interessante envolvendo o universo de Steven no universo, e francamente a possibilidade dela ser verdadeira é bem alta, tá bom? O pescoço do Steven. Esse tópico surgiu com um episódio do aniversário do Steven, onde ele tenta crescer usando seus poderes e ali geral percebeu que o Steven não tinha pescoço. Daí já viu, né? Saiu do controle, perdeu a linha, virou bagunça. O cabelo de Steven é uma rosa. A Rose tem um cabelo com um design inspirado em uma rosa. Se você não percebeu isso, olha só, é idêntico. Essas mechas aqui é o que deixa isso ainda mais óbvio. Na diamante rosa, esse detalhe é ainda mais perceptível. E a questão é que o cabelo do Steven é meio que uma versão simplificada do cabelo da diamante rosa. Essa comparação toda surgiu, na verdade, por conta de um detalhe super bacana do Funko Pop do Steven, onde o cabelo dele é de fato inspirado em uma rosa e tem um formato de uma rosa. Cookie Cat é uma metáfora para Rose. O primeiro episódio de Steven no universo é focado nesse biscoito gatinho saindo de linha e o Steven ficando triste porque gostava muito desse doce e agora ele não iria mais ser vendido. Enfim, como ele tá ali num momento
triste, depressivo, querendo se matar, ele faz um rap sobre os biscoitos gatinhos que, em certo aspecto, são uma alusão a Rose. Porque veio lá do espaço sideral, um refugiado de uma guerra estelar. Biscoito gatinho deixou a família pra trás. Especialmente a parte que diz que o biscoito gatinho veio do espaço, fugindo de uma guerra e abandonou sua família, o que é literalmente a história da Rose. A controvérsia de concreto em Steven Universo. Tá, vamos lá, aulinha de história básica pra vocês. Existiu uma paradinha não muito bacana que aconteceu nos Estados Unidos há mais ou menos uns 60 anos, chamado segregação racial. Negros não podiam frequentar os mesmos espaços de pessoas brancas e eram considerados indivíduos inferiores. Essa velha parte vergonhosa da nossa história como humanidade. Acontece que, como um pensamento da sociedade da época, isso obviamente se refletia na arte e daí surgiu o blackface. Brancos se pintavam de preto e fingiam ser pessoas pretas, da forma mais estereotipada possível, porque a ideia era de fato evocar o sentimento de inferioridade de classe. Enfim, essa prática continuou por muito tempo, saindo dos teatros e indo para os cartoons, dos cartoons para o cinema, do cinema para as animações, onde essa prática de blackface também se alinhava a outras práticas racistas, como essa mesma utilização de estereótipos para representar nativos americanos, inclusive influenciado também pelo cenário de guerra e pelo fato dos Estados Unidos serem xenofóbicos pra caramba, também japoneses e pessoas amarelas no geral. Nunca houve um processo de análise dessa prática, então ela foi meio que saindo de linha aos poucos com o passar das épocas, mas é provável que muita coisa que você assistiu ainda possuía reflexos do blackface. Daí surge Steven Universo. Vamos lá. Durante o processo de criação das gems, a galera ali da equipe participava de uma brincadeira baseada em alguém escreveria as características de um personagem e outra pessoa teria que desenhar esse personagem. Um processo criativo até então comum, uma dinâmica para conseguir criar personagens interessantes. Nisso surge a Gem Concreto, cujo nome fala por si só. Porém, ok, não é o fim do mundo. Inclusive, se você pegar artes feitas por fãs, dá pra ver que caso levassem esse design para uma versão final, dava pra sair algo legal e nada problemático. Bastava fazer alguns ajustes no visual e tudo ficaria ok, até porque esse é o trabalho de um designer, se adaptar. Mas o problema não estava apenas no visual. As características descritas da personagem apenas fortaleciam um estereótipo meio problemático sobre a personagem. Tímida, não é tão forte, possui uma coleção de sapatos e não sabe ler. Esse é um dos estereótipos que eu falei que existiam. Além das características físicas exageradas, os negros também eram tratados como incultos e selvagens. E se você acha que ok, nossa, isso é algo que ficou no passado, isso não tá muito longe da gente, viu? Desenhos como Looney Tunes, filmes da Disney, até mesmo o Pica-Pau, ainda traziam essas ideias racistas. Então, enfim, meio pá isso aí, principalmente em uma série como Steven Universo. A Rebecca pediu desculpas pelo acontecimento, não foi ela que fez o desenho, ok? Mas enfim, ela é a produtora executiva da série, então querendo ou não a responsabilidade sobre esse tipo de acontecimento cai sobre ela. Os descolados são Crystal Gems. Os adolescentes descolados de Beach City são a referência às Crystal Gems, tanto na questão do visual, as cores, a forma que os designs possuem, mas principalmente nas personalidades. Creme azedo seria a Pérola, magro com uma paleta de cores branca e também um tanto quanto sensível. Ele tá sempre falando do relacionamento que tem com o padrasto e como isso afeta a vida dele. Jenny seria a Ametista, a personagem mais descolada e extrovertida, que tá sempre de bem com a vida e não se importa com nada além de satisfazer os próprios prazeres. Já Buck seria Garnet, o personagem mais descolado e misterioso do grupo. Esse aqui é meio óbvio. Inclusive, eu adiciono mais um detalhe. Lars é Steven. Ele é o que se sente menos parte desse grupo, equivalente ao Steven, que também tinha inseguranças quanto a não ser uma Crystal Gem boa o suficiente. O Twitter de Peridot.
Ali entre 2016 e 2017, quando a série estava no seu auge, um perfil oficial de Peridot foi criado no Twitter. E cara, isso era simplesmente uma das melhores coisas já criadas na humanidade. Enfim, nesse perfil a Peridot postava coisas normais como gritos, palavras em um idioma, bom, sei lá, coisa de Crystal Gem. Tem ela se lembrando que o Steven existe. Tem ela dando munição para a teoria do autismo, tem ela descobrindo o que é dinheiro, tentando tirar uma foto mal sucedida com a lápis, e também tem a foto dessa colher. É isso, só uma colher. O desaparecimento da Rússia. O mapa mundi de Steven Universo não é muito normal, não. Para começar, que parte da África ficou com o Brasil durante a separação da Pangeia, o Japão tá grudado na China, o Ártico não existe e a Rússia também não. Apesar de existir um templo de Gem bem no centro dessa localização. Então, enfim, algo de importante para as Gems devem ter acontecido lá. O incidente Zami 070. Pra quem vive no Brasil, vocês não fazem ideia de como o ambiente na internet americana é bizarro e tóxico. É em outro nível que eu não consigo explicar. Sério, existe um termo pra pessoas cujo único objetivo é tacarem hate sem qualquer motivação. É tacarem hate em outra pessoa na internet sem qualquer motivação, simplesmente por diversão. É o que eles chamam de trolls. Enfim, nossa história começa no Tumblr. Em meados de 2013, um usuário chamado Zami070, que publicava artes de vários desenhos, publicou uma arte da Rose com o Steven e o Greg. Acontece que até aquele momento, a gente sequer sabia como era o corpo da Rose, só tínhamos o rosto dela como base, então ela desenhou a Rose magra. Aí começou a bagunça. Uma onda de ataques a essa artista, seguido de xingamentos e mais xingamentos, chamavam as artes de Zami de lixo, ao ponto que também criavam fakes para incriminar ela, fakes das mais bizarras e absurdas possível. Acusaram ela de ser transfóbica, racista, até mesmo coisas envolvendo a palavra com P. Vários perfis foram criados onde o único foco era tacar hate na artista em busca de likes e também do prazer de ferrar com a vida de alguém. A parada não tinha qualquer fundamento e já tinha saído completamente do controle. Em determinado momento, Zami soltou uma declaração falando sobre como estava cansada desses ataques e dizendo que iria dormir para sempre. Eu acho que vocês entenderam o ponto que eu quero chegar. O perfil ficou 3 dias em completo silêncio após isso. Posteriormente, Zami postou vídeos em um hospital dizendo que estava recebendo os devidos cuidados, além de uma mensagem de conscientização a pessoas com problemas mentais. E acabou por aí, né? Os ataques pararam, deixaram a garota em paz. Não. Vários blogs foram criados para monitorar e perseguir cada passo do perfil. Eu encontrei a notícia de que um usuário do Tumblr fez uma denúncia à polícia que resultou em uma prisão, mas eu não sei até que ponto essa notícia é verdadeira. Enfim, a polêmica chegou na equipe de criação de Steven Universo, que precisou se pronunciar contra o caso, e aí com esse veredito, ok, dizendo não tem problema, a Rose ser magra, legal, os ataques pararam, né? Não! Os trolls começaram a atacar a staff do desenho. Vários artistas também saíram em defesa de Zami, publicando artes com a Rose magra, mas isso não foi o suficiente para os trolls pararem. Enquanto um lado acusava a Zami de estar mentindo sobre toda a questão do hospital, o outro usava os esforços para atacar a própria equipe de Steven Universo, chegando até mesmo a acusarem Rebecca Sugar daquela palavra com P, revivendo uma polêmica antiga da vida da autora, que eu vou comentar mais lá pra frente. As coisas foram esfriando e meio que acabou por aí, mas é ainda impressionante o quão cruel as pessoas conseguiam ser na internet. My name is Paige. You guys know me as Zami. I'm fine. I am in the hospital right now and getting taken care of. Lars é trans. A transexualidade do Lars em Steven Universo é uma teoria bem interessante da série, inclusive tem alguns indícios que podem fazer ela ser de fato real. A começar pelo nome original do personagem, que é Laramie, um nome unissex, que serve tanto pro masculino quanto pro feminino. É muito bom te ver aqui de manhã, Laramie. Quem é Laramie? Quer dizer, Lars.
Existe um flashback do Lars jovem, da época que ele era amigo do Ronaldo, onde o personagem tem uma aparência meio menina moleca ou algo do tipo. Clube secreto, né, Rony? Aí tem outros fatores, como o fato dele odiar os brincos que os pais dão, o que pode ser meio que um indicativo dessa disforia que ele tá passando, afinal é um personagem adolescente, então essa época é de fato complicada, especialmente para pessoas trans. Essa teoria explica a insegurança que ele possui para se enturmar com os outros garotos ali da cidade, afinal o medo da rejeição é absurdamente maior quando se é tão diferente das outras pessoas. Lars só vai de fato se enturmar quando ele encontra pessoas tão rejeitadas e estranhas quanto ele. Pessoas que o fazem se sentir bem, que o fazem se sentir normal. O quê? Você foi chamado pra uma festa dos caras legais. Não é isso que você sempre quis? Se eles conhecem você, eles gostam de você. Não, ninguém me conhece. E ninguém sabe que eu cozinho. Dudu e Edu. Chegamos na parte, assim, polêmica de fato. Quer dizer, mas não, a parte polêmica, esse iceberg é só polêmica, briga e confusão. É impressionante. A Rebecca Sugar gosta de um romance. Maior prova disso foi o trabalho que ela fez com o casal Marceline e Jujuba, lembrando também que ela testou uma química entre Marceline e o Finn que não deu muito certo. Em Steven Universo, a gente consegue ver muitos reflexos desse lado da autora. Olha só que beleza essas concept arts da Pérola pegando o Greg. Lápis e Peridot, Ametista e Sage, por algum motivo, Rose e Bismuto. Esse aqui é o mais normal. Eu tenho pra mim que a Rose pegou todo mundo nesse desenho. Essa pedra safada. Essas artes não possuem nenhum conteúdo assim... Nossa, é apenas a autora testando a química entre personagens pra ver o que poderia sair melhor pra um resultado final na série. Mas tudo bem, não estamos aqui pra falar sobre isso. A maior polêmica envolvendo Rebecca Sugar foi uma série de ilustrações que ela fez na adolescência entre dois personagens da série do Dudu e Edu se pegando. A questão é que esses personagens eram meio que duas crianças, então... Enfim, deu um fuzuê isso aí. Os personagens não estão com uma aparência infantilizada na arte, então meio que todo mundo ignora isso porque, enfim, ela fez o desenho na adolescência e a adolescente faz merda. Resumindo, fazer chips faz meio que parte do estilo da Rebecca. Em algum momento um deles iria dar certo, que é o caso da Jujuba com a Marceline ou da Connie com o Steven. Enfim, é a vida, não dá pra acertar em todas, não dá pra pegar todo mundo, a não ser que você seja uma pedra rosa, aí o cenário muda completamente de figura. Os curtas antigos da Rebecca Sugar. Rebecca Sugar começou sua carreira no mundo da animação com alguns curtas que ela lançou ali entre 2007 e 2008, antes mesmo de trabalhar em Hora de Aventura. E sério, eram curtas verdadeiramente especiais. Inclusive já mostravam um pouco do estilo artístico e da forma como ela é genial em mesclar visual com música. Single é sobre um cara em um apartamento minúsculo tendo uma experiência transcendental e sendo levado ao vazio existencial dessa vida de merda que ele possui, mas que volta realidade ao experienciar experiências mundanas, como escutar um rádio, interagir com o vizinho e comer um sanduíche enlatado. É sobre como a vida pode ser ruim e repetitiva e sem propósito, e a gente precisa constantemente de estímulos para continuar aceitando essa vida e continuar seguindo em frente, mesmo que seja simplesmente para ter um prazer não tão prazeroso como comer um sanduíche industrializado ruim. Já em Johnny Nudnik, Rebecca vai contar sobre um pai que perde o filho e depois precisa pagar para conseguir ele de volta. Concepts da Drusa. Voltando ao assunto das concept arts, a ideia inicial para o visual da Drusa era bem mais assustadora. Em alguns aspectos lembra até mesmo algo que provavelmente estaria em Hora de Aventura. Inclusive, o design inicial do leão também era feio pra caralho. Esse bicho parecia um velho com monocelha. Meu Deus, apague isso da minha memória. As posições das gêmeas representam a personalidade. Mais uma teoria, na verdade, esse tópico aqui tá mais para uma interpretação da série, uma interpretação cabível e bem interessante. As gemas na testa, como Pérola e Peridot, representam um intelectualismo, uma inteligência maior, o que, parando para pensar,
é até que meio óbvio. As gems no olho representam uma personalidade mais calejada e rabugenta. É só pensar na estética genérica do general brucutu de filme e jogos de guerra, que geralmente tem uma cicatriz ou um tapa-olho. As gems que possuem gemas no peito são aquelas mais emocionalmente afetadas. E aqui é talvez o ponto mais discutível dessa teoria, porque nessa categoria a gente incluiria a Diamante Azul, que tem todo um arco sobre as emoções dela, que nada mais é que a série falando sobre uma das formas como não se deve absorver o luto, que é pegar a sua dor e contaminar para todo mundo ao lado, como se todo mundo fosse obrigado a sentir o que você tá sentindo, simplesmente porque você quer. Nesse aspecto, a Diamante Azul é a personagem mais egoísta da série. Aí tem a Ametista e a Diamante Amarelo, que em certo aspecto são personagens muito parecidas, especialmente no que diz respeito à forma como ambas reprimem seus próprios sentimentos. Eu diria que a Ametista sequer reprime os sentimentos, ela apenas sabe lidar com eles de uma forma diferente. Pelo menos de acordo com a teoria ou interpretação, a Branco também deveria entrar nessa lista, já que, né, é a personagem que foi mais emocionalmente afetada pela morte da Rose, mas faz sentido a pedra dela não ser no peito de toda forma, porque a saída da personagem pelo luto foi justamente jogar toda essa carga emocional pra racionalidade. E daí surgiu esse ser absolutamente autoritário e que faz bastante sentido, até com o fato da gema dela ser na testa. A gema no umbigo representa essa conexão maternal. A série deixa bem clara essa ligação com o Steven, até porque a gema ali é quase como um cordão umbilical. Mas tem também toda uma questão de cuidado que representa bastante o Steven, de querer sempre ajudar e querer o bem de todo mundo, que liga bastante com essa questão maternal de cuidado e proteção. Enquanto a gema nas costas representa aquela gem que tá sempre olhando pro passado, mas que nunca de fato vai conseguir alcançar ele, que é o caso da Lápis e todo o trauma que ela tem envolvendo a guerra. O que é o Cebola? A resposta é bem simples. Cebola é o Cebola. É isso, fim do vídeo. Não tem muita explicação sobre esse personagem. No fim das contas, a ideia era só fazer um personagem estranho o suficiente ao ponto de se tornar cômico. Todas as teorias sobre ele ser um ET, uma gem, uma criação da Rose, descarta. Tá bom, vocês não entenderam nada sobre a série. Ele é um humano, é literalmente a cara do pai, focinho da mãe. Cebola é simplesmente um moleque muito estranho. Talvez seja neurodivergente. Existe uma pá de explicação para esse personagem que não envolve necessariamente uma ligação com as gems ou o planeta natal ou a Rose, tá bom? Ah, que delícia! O que ele tá fazendo? Ele não tá nem com fome! Os tomates não! Final alternativo. O filme que meio que inaugura Steven no universo futuro teria um final diferente e bem mais sombrio. A ideia do Cartoon Network era que Steven mataria Spinella no final do filme, mas a Rebecca foi contra essa ideia, até porque se iria quebrar totalmente com a temática sobre redenção e perdão que o filme tenta trazer para colocar um final onde o bem simplesmente vence o mal sem qualquer tom de cinza. Aqui a gente volta para as discussões no Reddit. Esse tópico aqui é sobre como ninguém se importa com o Greg, mesmo ele sendo um dos personagens mais interessantes de Steven no universo. A forma como o personagem é um ótimo pai e também um ótimo exemplo de pessoa é um dos detalhes mais interessantes da série. O Greg parece simplesmente um bobão que não se importa com nada, mas não, se você acha isso, você tá muito enganado. Além de ter cuidado muito bem do Steven sozinho, sem a ajuda das Crystal Gems, que mais atrapalhavam que ajudavam, ou da própria Rose, que estava morta, Greg é um personagem extremamente compreensivo e respeitoso. A gente consegue ver isso tanto na relação dele com Steven, quanto na relação dele com a Sage, quanto na relação que ele tem com outros personagens da série, como as próprias Gems. Greg sempre respeitou a cultura delas e respeitou o fato delas quererem criar o Steven para ser uma Crystal Gem. Meio que ninguém comenta sobre o Greg, sobre a complexidade que ele tem, meio que ninguém se importa com o Greg, ninguém precisa do Greg. Talvez o motivo seja por ele ser um personagem já estabelecido, que não tem tantos traumas e camadas a serem desenvolvidas, para além do que é mostrado na série. Greg é simplesmente esse personagem legal, bacana, descolado e compreensível, que não tem muito o que discutir, para além de ficar sempre girando no mesmo ponto sobre como o personagem é legal, compreensível e descolado. Luke Weber. Luke Weber foi um artista de storyboards de Steven Universe, que também trabalhou para diversas outras séries, como Gravity Falls, Mutant Rex, Tartarugas Ninja. Ah, que bacana! E qual o motivo dele estar nesse iceberg, você me pergunta? Então, coisa boa não é, né? Obviamente. Acontece que esse artista tinha um certo gosto peculiar
pela Pérola. E com gosto peculiar eu tô querendo dizer que ele desenhava a si próprio tendo meio que um romance com a Pérola. Agora, se isso é um exercício saudável de imaginação ou algo que ele deveria tratar na terapia, isso nem eu sei. A única coisa que eu sei é que a vida amorosa desse cara com certeza tava pior do que a minha. Chegamos ao final desse iceberg com um tópico que não é o mais sombrio, que também não é o mais desconhecido, mas que é um tópico bem sensível que eu acho interessante botar aqui no final para encerrar esse iceberg de Steven Universe. The History of Menstruation foi um curta lançado pela Disney nos anos 40. O curta é basicamente uma videoaula sobre menstruação para meninas, indo desde como o processo acontece de forma biológica no corpo, até como isso afeta as relações e emoções delas. Em certo momento, a narração fala sobre como o período menstrual pode afetar as emoções, deixando você pra baixo ou meio triste, mas a personagem do curta é instruída a esconder esse sentimento e botar um sorriso na cara e fingir que nada tá acontecendo. But don't let it get you down. After all, no matter how you feel, you have to live with people. You have to live with yourself too. And once you stop feeling sorry for yourself and take those days in your stride, you'll find it easier to keep smiling and even-tempered. Esse curta inspirou Rebecca Sugar na criação do planeta natal das Gems em Steven Universe. Toda a concepção da Branco como essa líder autoritária que reprime suas próprias emoções e que, por consequência, obriga todos a reprimirem suas emoções e fingirem que nada tá acontecendo, fingirem que tá tudo bem. Ela sofreu em silêncio por eras, como as nossas Gems, como eu. E eu sei que você sofre em silêncio também. Uma líder que cria seus súditos para serem criaturas que não podem, de fato, expressar seus sentimentos. Isso cria essa bola de neve que meio que desencadeia tudo o que acontece ao decorrer da série. Steven Universe é um desenho sobre sentimentos reprimidos, sobre como reprimir seus próprios sentimentos e fingir que tá tudo bem. É péssimo para qualquer pessoa, tanto pro moleque traumatizado que mora numa casa na praia, quanto para diamantes autoritárias perfeitas e inabaláveis emocionalmente. Não pode ser verdade. Eu não posso ter falhas. Eu não devia ter falhas. Eu não devia ser assim. Eu devia saber que não. Eu devia ser melhor. Eu devia deixar tudo sempre melhor. E pode. Mas primeiro vai ter que sair da sua própria cabeça. Enfim, chegamos ao final de mais um iceberg. Eu espero que vocês não tenham ficado malucos com a minha falta, mas agora eu voltei e eu voltei pra ficar. Então, diariamente, a partir de agora, vai ter vídeo novo. Quem eu tô querendo enganar? Próximo vídeo só vai sair daqui pra não sei quando. Brincadeira, tá bom? Eu prometo soltar outro vídeo antes da Copa de 2026. Porque sim, eu sou muito preguiçoso. Então, enfim, vai acompanhar outros vídeos que eu tenho por aqui. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também, mas não importa, vai assistir essas paradas que estão aparecendo aqui na tela, tá bom? Enfim, é isso. Tchau.